Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado nesta manhã de sábado. Nós estamos no mês de agosto lilás. Nós vamos falar sobre o aumento do número de casos de violência contra a mulher. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, conosco a advogada engajada no caso, nesses casos todos, amiga da casa, doutora Thaís Cremasco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Edson. É um prazer muito grande. Vamos falar sobre um tema que é importante, muitas vezes triste, mas importante refletir sempre sobre a questão da violência contra a mulher. Então, muito obrigada para a Band, muito obrigada pelo convite. E comigo aqui no programa, a jornalista Ingrid Lopes, a quem eu já deixo a honra de fazer a primeira pergunta, Didi. Doutora Thaís, violência contra a mulher é um assunto que está em pauta, está cada vez mais em pauta, ainda bem, né? Mas os números ainda assim não param de crescer. E de qualquer modo, a gente percebe que ainda tem muita mulher que não denuncia. Por que isso acontece? Bom, é muito difícil dizer quais são os motivos pelos quais as mulheres seguem não denunciando. Mas o que a gente percebe nos atendimentos do dia a dia é que as mulheres têm medo de denunciar. Só que além do medo, mesmo com todas as proteções, a polícia, a delegacia especializada na violência contra a mulher, também existe a vergonha. E também existe o sentimento. A violência contra a mulher é uma violência muito triste de lidar, porque a mulher tem um sentimento pelo agressor. Então, existe uma relação amorosa, existem filhos, existe um casamento. Então, para a mulher denunciar, além da vergonha e do medo, tem aquele sentimento que muitas vezes impede as mulheres de continuar e de ver os agressores atrás das grades. Então, é uma série de sentimentos que se misturam e que muitas vezes impede a mulher de fazer essa denúncia. O Thaís, a Lei Maria da Penha está completando agora, em 2006, aniversário, né? A lei é 11.340 de 2006. Você acha que essa lei foi uma lei apenas no papel ou ela ajudou a trazer mais, a aflorar mais esse sentimento de pertencimento da mulher no caso de não concordar mais com atos de violência? De forma alguma, a gente pode afirmar que a Lei Maria da Penha é uma lei que está só no papel. A Lei Maria da Penha é a legislação mais moderna do mundo no combate à violência contra a mulher. Certamente, nós estaríamos numa situação muito pior se não tivéssemos uma legislação tão protetiva. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma das poucas leis no mundo que verifica não só a violência física, mas também coloca como punição violência psicológica, moral, sexual e financeira. Então, é uma lei moderna, é uma lei efetiva e que de forma alguma está só no papel. Ela ajuda no combate efetivo da violência contra a mulher, sem dúvida alguma. Você pode explicar para a gente como a Lei Maria da Penha se aplica na violência psicológica? Por favor. Sim, lógico. É muito importante a gente entender, e é muito curioso, Didi, porque muitas mulheres falam assim, doutora, eu sofri violência física, mas o pior não é a física, o pior é a moral. O pior é a psicológica. Então, veja, você atendeu uma mulher que sofreu uma violência física, muitas vezes foi esfaqueada, levou um soco e ela ainda assim fala que o pior é a psicológica e a moral. Porque o agressor só consegue chegar na física se antes disso ele já fez um trabalho de humilhar aquela mulher, dela acreditar que ela merece essa violência. Então, a violência psicológica, ela é crime dentro da nossa legislação. A Lei Maria da Penha prevê medida protetiva. E o que uma mulher deve fazer se ela sofre essa violência psicológica? Xingamentos, ofensas, aquele clássico, você é louca, isso é violência psicológica, né? E qual é a mulher que nunca ouviu isso? Então, veja, uma mulher que sofre violência psicológica, que sofre esse abalo na sua moral, ela pode ir para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, afastar o agressor, inclusive da casa, se eles morarem juntos, fazer um processo judicial, pedir dano moral e até punições mesmo. Ele não vai ser preso por só questões verbais, mas ele vai responder pelo crime e ele vai ser obrigado a indenizar essa mulher se ela quiser pedir um dano moral na justiça. Ah, Thaís, mas vai pedir dinheiro? Vai, porque a gente precisa começar a buscar essa retribuição de toda a violência que as mulheres sofrem no nosso país. Até um tempo atrás, Thaís, havia uma reclamação de que as mulheres não procuravam ou procuravam um pouco os plantões policiais
porque lá só tinha homem e eles talvez não se solidarizassem com a questão dela. Essa questão, com o surgimento da Delegacia da Mulher, isso melhorou ou estamos ainda num passo inicial? A gente não pode ignorar que existem problemas no atendimento da delegacia, isso é verdade, né? O Brasil é o terceiro país que mais mata a mulher no mundo, é um país muito violento, dizem que a cada minuto 25 mulheres são vítimas de algum tipo de violência e eu acredito que o número seja muito maior do que esse, porque é um crime que muitas pessoas não notificam. Então, existe muito trabalho nas delegacias e eu não estou justificando o mau atendimento, mas a gente sabe que muitas vezes, por estar trabalhando muito, o atendimento deixa a desejar. Mas ainda assim, a gente precisa reconhecer que a Delegacia da Mulher trouxe muita melhoria no atendimento. É um atendimento especializado, treinado e, é claro, qualquer pessoa que procurar a delegacia e não tiver um bom atendimento, ela vai poder reportar e denunciar aquele mau atendimento. Mas, de fato, o que a mulher precisa entender é que mesmo com problemas, a única forma que a mulher tem de se precaver, de salvar e proteger a sua vida é fazendo a denúncia. Ainda que haja problemas, ainda que o atendimento não seja perfeito, está melhorando. E vai melhorar cada vez mais quando cada mulher que não for bem atendida fizer a denúncia, buscar os seus direitos. Então é só assim que a gente vai ter uma mudança efetiva nesses atendimentos que ainda, de fato, não são perfeitos. Nesse caso de ir até uma delegacia, encontrar vários homens, ou por medo do atendimento, entra muito a questão da vergonha, né? Porque a mulher, ela se sente culpada por estar naquela situação, só que ela já está abalada emocionalmente. Eu sei já de casos de pessoas que pensam seriamente em ir até a delegacia e ficam com receio. Ou por ser maltratada, porque é muito fácil você convencer uma mulher que a culpa da violência é dela, né? Nossa, Didi, é muito triste ouvir o que você está falando e muito verdadeiro, né? A gente percebe que muitas mulheres que denunciam, elas falam assim, doutora, se eu soubesse que seria assim, talvez eu teria pensado 2 vezes antes de denunciar. E o que eu tenho a dizer para todas as mulheres que denunciaram e se sentem constrangidas, né, ou infelizes com o atendimento, a gente precisa seguir, porque somos todas juntas no combate à violência. Se uma desiste, ela não está desistindo só por ela, está desistindo por todas, pelas suas filhas, pelas suas netas. Se hoje nós, mulheres, podemos ocupar o espaço que nós estamos ocupando, é pela luta que outras mulheres fizeram pela gente. Então, a gente precisa deixar uma luta para quem vai vir depois da gente. Claro que a mulher vai sentir muitas vezes essa violência, porque o machismo, o patriarcado, é um sistema muito forte que oprime todas nós mulheres. Então é evidente que vão acontecer situações que a mulher pode pensar em se arrepender, mas é nessa hora que a gente precisa lembrar que a gente tem que estar junta nessa luta, porque se uma desiste, se uma fica fraca, daí a violência vai se propagando. Então a gente precisa, apesar dos problemas, seguir em frente. Pode dar vergonha, pode dar medo, a gente pode se arrepender, mas a denúncia ainda é o único caminho que a mulher tem para conseguir combater a violência que todas nós sofremos. Agora, Thaís, eu não vou fazer essa conta aqui agora, porque certamente se eu resolver fazer essa conta, eu vou somar a idade de vocês duas e talvez não chegue na minha. Mas no tempo dos meus pais, dos meus avós, eu não ouvia falar tanto de violência contra a mulher. O que aconteceu? Eram casos escondidos, as mulheres não denunciavam, ou esse negócio só cresceu agora? Bom, o que aconteceu da sua época, que não é muito diferente da minha não, viu, Edson? Acho que a gente está próximo. A Didi é mais novinha, mas eu e você acho que a gente está quase lá. O que aconteceu? Com o passar do tempo e o feminismo, a luta das mulheres por direitos iguais, nós paramos de nos calar a certas violências. Então, coisas que para as nossas avós, a Didi deve perceber, era absolutamente normal, homem é assim mesmo, né? Isso foi mudando, a mulher foi alcançando espaços de poder, a mulher foi alcançando o mercado de trabalho, igualdade salarial não temos ainda, mas estamos caminhando e isso vai desorganizando aquele sistema do patriarcado e do machismo que oprimia as mulheres. Então a gente começou a discutir. Quando a gente começa a discutir, os homens começam a se incomodar. Então, muitas mulheres, Edson, elas sofriam caladas certas violências, né? A gente não pensava, não existia nem legislação que protegia a mulher, por exemplo, de um estupro dentro do casamento.
A relação sexual entre homens e mulheres no casamento era uma obrigação da mulher. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é mais uma verdade. Então, tudo está evoluindo. E com essa evolução, a gente sabe que muitas mulheres pararam de se calar perante as violências. Os homens, eles pretendem muitas vezes perpetuar essa violência, mas com as mulheres lutando por essa igualdade, não aceitando mais certas situações, isso vai dando a impressão de que está aumentando. Então, também tem essa questão de que as mulheres hoje, elas não se calam mais. É importante não só a mulher que sofre a violência não se calar, mas também as mulheres que estão em volta dela, né? Ter essa consciência de que a mulher não precisa ser humilhada, não precisa passar por esse tipo de sofrimento, de violência dentro do casamento. É bom porque quando uma mulher sofre violência no casamento e se sente confortável para contar para alguma amiga, para alguém que é próximo, elas se fortalecem, né? Com certeza. Eu acho que tem uma coisa muito importante que tem tudo a ver com a questão da violência contra a mulher, é que é não julgar a vítima. Né? Infelizmente, a gente costuma sempre ter essa reprodução do pensamento do homem, que é falar, mas que roupa que você estava? Mas o que você fez? Mas você provocou? A gente precisa cortar esse tipo de pensamento da nossa cabeça e começar apenas a ouvir a vítima e dizer, como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Quando a gente começa a agir assim, a gente começa a transformar o mundo, começa a transformar a realidade daquela mulher. Porque muitas vezes o julgamento faz com que a mulher perca a vontade de denunciar. Então, a gente precisa julgar menos, ouvir mais e perguntar para a vítima, como eu posso te ajudar? Muitas vezes as mulheres desistem, têm medo, voltam atrás por tudo aquilo que eu falei. Existe uma relação de amor, uma relação de afeto, uma história, uma família por trás dessa violência. Então, para a mulher sair desse ciclo da violência, ela precisa de uma rede de apoio. Muitas amigas, a família, os vizinhos, a polícia, o poder judiciário. Então, quando a gente pensa no combate à violência contra a mulher, a gente precisa pensar na rede de apoio e proteção para aquela vítima. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a doutora Thaís Cremasco, advogada, e o nosso tema é violência contra a mulher, que está aumentando cada vez mais. A gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, hoje entrevistando a doutora Thaís Cremasco, advogada envolvida com as causas da mulher, e hoje nós estamos falando sobre o número de casos de violência contra a mulher que cada vez aumenta mais. Doutora Thaís, no material que eu recebi aqui, eu estava vendo um caso aqui da Luísa Brunet, modelo. Ela disse que viveu uma violência doméstica aos 12 anos de idade, violência sexual. Como modelo, ela sofreu violência também. Os homens estão mais espertos ou quando as mulheres passam perto daquelas construções ainda ouvem aqueles assobios e aquelas palavras que eu não vou repetir aqui agora? Eu costumo dizer com muita tristeza que não existirá uma mulher que passe por essa vida, no Brasil pelo menos, e não sofrerá pelo menos um dos 5 tipos de violência que existe contra a mulher. Toda mulher que está aqui, em algum momento de sua vida, vai sofrer algum tipo de violência, porque, infelizmente, ainda é uma coisa muito enraizada dentro da nossa cultura. Eu acredito que os homens estão sendo obrigados a estudar, pensar, refletir e mudar as suas atitudes. Então, muitos homens falam assim, mas eu sempre agi assim, eu mexo mesmo com mulher, é o meu jeito, eu tô brincando. Só que eu acho que assim, Edson, não tem mais desculpa. Começaram a entender, eu acho que os homens estão começando a entender que algumas atitudes agora são crimes, e eles não podem mais reproduzir aquela brincadeira, né? Não é mais brincadeira. A sua brincadeira agora chama assédio. Então, você vai precisar se enquadrar na nova sociedade. Quem não evolui, não pode viver em sociedade. Então, antes, coisas que eram aceitas, que eram levadas na brincadeira, hoje são, de fato, consideradas assédio. Então, quem não está gostando dessa nova fase, que vá morar em outro lugar, porque a gente precisa se adaptar à lei e às ordens que a gente tem na sociedade. Então, hoje, os homens que não querem mais, eu quero brincar, eu quero falar, não pode. Infelizmente, a gente está, ou felizmente, né? A gente tem mudanças na nossa sociedade que nos traz essa segurança de ter a nossa dignidade respeitada. As mulheres eram assediadas e tinham que sofrer calada. Hoje a gente tem os nossos meios para continuar denunciando. Então, acredito que os homens, e isso é uma coisa muito importante, Edson, na sua pergunta, nós, feministas, nós não somos contra homens.
A gente não é contra o homem, a gente não odeia o homem, muito pelo contrário, a gente ama os homens e a gente sabe a importância de todos os homens no combate à violência contra a mulher. A gente precisa dos homens no nosso movimento. Então não existe essa rivalidade, mas a gente precisa aprender juntos essa nova ordem mundial, que é uma ordem que resguarda a vida e a segurança psicológica, física das mulheres. Então a gente precisa aprender junto e mudar essa mentalidade que é arcaica, que não combina mais com 2022. Chega de brincadeirinha, né? Chega. Dá pra brincar com outras coisas que não ofendem, que não são assédio, dá pra brincar. Exatamente. Doutora, quando a mulher denuncia e tem uma medida protetiva, é efetivo? Porque, assim, a gente sabe que tem vários casos que a gente vê aqui também, a gente acompanha, que a mulher já tinha medida protetiva, já tem um histórico, é uma história que a gente sabe que vai terminar mal e termina. Muitas vezes termina com feminicídio. O que a mulher pode fazer além da medida protetiva? Como a medida protetiva realmente vai proteger uma vítima? Didi, a medida protetiva não é perfeita. Existem falhas, mas eu garanto a todas vocês que sem a medida protetiva é muito pior. Então, quando a gente pensa na medida protetiva, o que ela é? É um papel, é uma ordem judicial que determina que o agressor não pode chegar perto da vítima. Nós sabemos, e os números demonstram, que a maioria dos casos de feminicídio ocorreram em mulheres que não tinham medida protetiva alguma. Então, isso é um indício muito importante de que as mulheres precisam denunciar. Aquela conversa de que quem fala não faz, não existe dentro da violência contra a mulher. Muitas vezes o agressor avisa que vai fazer e, de fato, faz. Então, a medida protetiva continua sendo a forma mais efetiva de proteger as mulheres da violência doméstica. Ela tem questões que ainda precisam ser melhoradas? Sim. A medida protetiva ela é pedida na delegacia, ela tem que sair em 48 horas e aqui em Campinas isso acontece. Mulher que vai para a delegacia hoje, pede a protetiva, ela vai receber essa medida em 48 horas, mas ela precisa saber usar. Como que é usar a sua medida protetiva? Na hora que aquele papel chegou nas suas mãos, você precisa levar para as pessoas que estão em volta de você. Você não pode receber o agressor na sua casa com a medida protetiva, porque no dia que ele for lá, ele vai para consumar aquele ato. Então, a medida protetiva, ela é um documento importante, ela é uma proteção importante, mas a mulher, tendo essa medida, não pode permitir que o agressor se aproxime dela. Que significa dizer, o agressor falou que vai lá ter uma última conversa? Não, você vai ligar na polícia e vai avisar, ele está vindo na minha casa. A vizinhança precisa saber, o seu local de trabalho precisa saber. Então você precisa avisar o máximo de pessoas no seu entorno que você tem aquela medida para que o agressor jamais se aproxime de você. Porque o que a gente vê na prática é, a mulher que tem medida protetiva e recebe o agressor para uma conversa, ou ele consegue se aproximar dela, mesmo sem ela querer, ele vai para cometer o feminicídio. Isso é uma verdade. Doutora Thaís, a mulher negra sofre mais do que a mulher branca? Sem dúvida alguma. Os números demonstram que 62% das mulheres vítimas de violência que chegou no feminicídio são as mulheres negras. Então, de fato, quando você pega o recorte racial, as mulheres negras são ainda as maiores vítimas, não só do feminicídio, mas também da violência contra a mulher. O que demonstra um racismo muito grande que o nosso país tem, de fato. Estrutural. Então, um racismo estrutural, que significa dizer que as próprias estruturas da sociedade, a forma que a delegacia é montada, o poder judiciário, as escolas, eles acabam fazendo com que o racismo consiga se perpetuar dentro dessas violências. Então, o combate ao racismo também é muito importante, junto com a questão do combate à violência contra a mulher. Quando a vítima ela depende economicamente do agressor, porque acontece bastante, Um dos meios de afastar a mulher da sociedade é tirar ela do trabalho, Não deixar ela ter um meio de sobrevivência. O que acontece? Porque ela vai denunciar aquele homem, que é o provedor da casa, em alguns casos. Como ela fica? É super difícil quando a gente começa a falar do tema da violência contra a mulher e das questões financeiras. Primeiro, Didi, porque a gente começa a pensar que toda mulher que sofre violência contra a física ou psicológica dela, ela é dependente financeira. Isso não é verdade, Teve o caso da desembargadora que sofreu violência e tem muitas mulheres que, inclusive, são provedoras do lar e sofrem violência doméstica. Então, essa não é uma regra. Mas nós sabemos também
que as mulheres que são vítimas de violência doméstica e também são dependentes financeiras, elas sofrem mais, porque elas não têm muitas condições, muitos meios de sair daquilo. Mas a gente tem solução. A primeira é saber que aqui em Campinas e na região existem abrigos que acolhem mulheres vítimas de violência. Elas ficam provisoriamente nesse abrigo até que o violentador seja afastado da casa. Uma vez que ele foi afastado, ela tem direito a retornar à moradia. As moradias, quando as mulheres são vítimas de violência, sempre serão dadas a prioridade para que as mulheres vivam lá. Além disso, é importante a mulher saber que ela vai ter direito à pensão, né, por conta dos filhos, e também se ela não trabalhar e não tiver filho, ela vai ter direito à pensão, especialmente se você conseguir comprovar que ela foi proibida de trabalhar. E além disso, nós trabalhamos muito no combate da violência através de indenizações por danos morais. Eu acredito que se todas as mulheres que forem violentadas e que sofrerem algum tipo de violência física e elas buscarem dentro do Poder Judiciário uma indenização por danos morais por conta daquela violência, a gente vai conseguir mudar esse cenário, Didi. Mas, Thaís, você vai processar, pedir dinheiro para uma pessoa que te violentou? Sim, e ele vai ter que pagar essa indenização. E assim a gente vai começar a mudar a sociedade. Então, a gente precisa desmistificar e trazer meios para que as mulheres tenham essa liberdade financeira, porque isso também é uma forma de combater a violência. A dependência financeira, com certeza, coloca a mulher muito mais exposta à questão da violência contra a mulher. Ô, Thaís, praticamente, como é que as mulheres poderiam ser ajudadas? Através da OAB, contratando uma advogada, com alguns coletivos? Como é que você pode orientar? Uma mulher que mora na região do Campo Grande, por exemplo, que demoraria 50 minutos de ônibus para vir até o centro da cidade. Como é que ela pode ser socorrida rapidamente? Bom, na prática, a mulher pode usar qualquer delegacia para denunciar. Não precisa ser a delegacia da mulher. Muitas vezes a gente sabe que acontece essa situação de elas serem encaminhadas, e é bom ser encaminhada, mas ela pode fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Os coletivos que atuam, não só Mulheres pela Justiça, que é o coletivo que eu faço parte, tem o coletivo da Gabriela Mansur, Justiceiras, e inúmeros coletivos no nosso país que atendem as vítimas de forma gratuita. A mulher vai, denuncia através da internet, entra no Instagram, pega o WhatsApp do coletivo, faz a denúncia e ela vai ter uma advogada que vai trabalhar sem cobrar nada para ela. Então é importante que as mulheres consigam fazer as denúncias, não só através da polícia, das delegacias, mas também esses coletivos que as protegem da violência. Então, acredito, Edson, que uma mulher que tem dificuldade de locomoção, ela pode também usar os centros de referência. Todos os bairros de Campinas estão cobertos por algum centro de referência municipal que atendem essas mulheres. Então, ela pode ir no CRAS, no CAISM, buscar esses órgãos, né, que ajudam as mulheres, tem o CEAMO também, e fazer a denúncia, buscar auxílio. Então, o que não pode, Edson, é se calar. Como ela vai buscar essa rede de proteção? Eu acredito que o melhor jeito ainda seja através das delegacias, centros de referência especializados e coletivos, organizações não governamentais que vão poder auxiliar essas mulheres vítimas de violência no combate à violência contra a mulher. Em Campinas tem algum grupo que seja como se fosse um grupo de apoio para a mulher que sofre violência, porque compartilhando as experiências, a mulher se fortalece também, né? Tem algum trabalho nesse sentido aqui na região? De conversa, Didi? De troca de experiência. Tem o CEAMO, que é o Centro de Referência de Empoderamento da Mulher, é um centro da prefeitura e ele tem rodas de conversa onde as mulheres trocam essas questões, até porque muitas mulheres não percebem que estão sendo vítimas de violência. Elas me perguntam isso nos atendimentos. Doutora, ele me proibiu de trabalhar, isso é violência? Então a mulher, ela ainda não se percebe muitas vezes como vítima daquela violência. Então, esse aprendizado, essa troca de conversa é muito importante para que as mulheres comecem a se sentir como detentoras do direito à sua dignidade, à sua vida, né? Então, muitas vezes a mulher precisa dessa troca. Então, o CEAMO tem os grupos de apoio, o Mulheres pela Justiça também promove debates, conversas, para trazer essas informações para que as mulheres, de fato, percebam que precisam dessa proteção. Então, existe, sim, o coletivo do Mulheres pela Justiça e também o centro de referência, onde a mulher tem esse suporte. Para você responder em 30 segundos, Thaís, eu vi no seu Facebook, não descansaremos enquanto homens e mulheres não estiverem em condições de igualdade. Está chegando lá ou é utopia?
É utopia, mas a gente está chegando lá. Ainda é uma utopia, porque os números demonstram que estamos ainda recebendo menos, morrendo mais e sendo violentadas a todos os momentos. Então, por isso, ainda não é uma realidade. Mas nós chegaremos lá com passos pequenos, com a ajuda de toda a sociedade, com a ajuda dos homens e das mulheres, para que a gente alcance essa pauta que é uma pauta da ONU, é uma pauta mundial, que é a igualdade entre homens e mulheres, e com o apoio de todos chegaremos de fato a essa utopia. Agradecemos então a doutora Thaís Cremasco, a jornalista Ingrid Lopes, que nos ajudaram aqui a refletir um pouco sobre esse tema tão importante que é a violência contra a mulher. Muito obrigado por sua audiência, um ótimo final de semana e até a próxima.